Olá, meu nome é Giovana, eu faço parte do Grupo Mobu. Hoje, eu e a Marina vamos apresentar a pesquisa Micropolítica de Transformação, as escolas e as bicicletas de bambu. O Grupo Mobu é integrante do Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, LABIT, do ProURB, FAU-FRJ. O Mobu é um grupo que também envolve uma extensão relacionada a bicicletas de bambu e tem um tripé baseado em pesquisa, ensino e extensão, e caminham juntas de forma indissociável. A pesquisa e a extensão geram a todo momento novas questões e respostas entre si. Os objetivos da pesquisa são a sistematização de informações relativas à interação da escola com a bicicleta de bambu e a realização de workshops para estudo da técnica da construção da bicicleta. Oficialmente, a extensão surgiu antes, mas nós passamos por um processo de pesquisa logo no início, que se desdobra e se reflete até hoje, tanto na pesquisa quanto na extensão. Os temas que a gente escolheu para pesquisar foram o bambu, a mobilidade, a indústria 4.0, compartilhar e a bicicleta propriamente dita. O Mobu surgiu em 2019 e de lá para cá nós realizamos as seguintes atividades. Em abril foi a criação, em junho nós realizamos a primeira palestra no Colégio Pedro II, que era o colégio com o qual a gente trabalhava no início. Em julho, a gente participou da roda de conversa no Museu do Amanhã, com outros especialistas de bicicleta e mobilidade. Em agosto, nós realizamos a segunda palestra no Colégio Pedro II. Em setembro, nós participamos do Semente, que foi um evento universitário de alunos para alunos, onde a gente apresentou as nossas atividades da pesquisa e da extensão. Em novembro, nós realizamos o primeiro workshop de bicicleta de bambu in natura. Em março de 2020, nós aparecemos na reportagem do Globo sobre inventores e laboratórios de fabricação digital. De abril a julho, durante a pandemia, nós criamos um Mobu Apresenta no Instagram, onde a gente criou vídeos falando sobre os conteúdos que a gente tinha pesquisado logo no início da extensão e compartilhamos com os nossos seguidores e público em geral. De maio a dezembro, nós criamos o História em Duas Rodas para criar uma interação melhor com os nossos seguidores e com interessados na bicicleta, onde eles mandavam os relatos deles com a bicicleta que nós publicamos no nosso Instagram. Em setembro de 2020, a pesquisa foi iniciada a partir da extensão. Em outubro, demos início à pesquisa das escolas que desenvolvem iniciativas próprias, similares ao Mobu, e que incentivam a cultura maker. Em fevereiro de 2021, entramos em contato com as escolas da rede municipal através de e-mails institucionais, em que enviamos um formulário que nos permitiu reconhecer o nível de interesse das escolas no projeto. Em abril, na GITAC, apresentamos todas as atividades citadas anteriormente. Em julho, participamos do Festival de Conhecimento da UFRJ. E em setembro, demos início à Roda, um ciclo de rodas de conversa com especialistas sobre assuntos debatidos pelo Grupo Mobu, como bicicleta, educação e escola. Em novembro de 2021, houve a realização de um workshop para a prototipagem de um quadro de bicicleta, desta vez com bambu laminado colado. Dessa maneira, pretendemos no futuro realizar novos workshops, continuando a experimentar e evoluir o processo de construção do quadro de bicicleta. Nossa principal atividade no momento são os workshops. Desde o início da extensão, nós conseguimos realizar 2 quadros. O primeiro, em bambu in natura, feito no final de 2019, e o segundo em bambu laminado, realizado apenas no final de 2021, por causa da pandemia do Covid-19. O primeiro workshop foi realizado no Laboratório de Bambu, da FAU-FRJ, teve duração de 5 dias e teve o objetivo de confeccionar o quadro da bicicleta in natura, do bambu in natura. A técnica utilizada é uma técnica mais artesanal, aproveitando o formato tubular do bambu. E nós utilizamos o bambu in natura, nos formatos natural, e partes de uma bicicleta inutilizada. A gente conseguiu reutilizar essas partes da bicicleta. O processo contou com diversas etapas de corte, de lixa, de resinagem, colagem, utilizando o bambu, as partes da bicicleta, de uma bicicleta antiga, e materiais complementares, como sisal, barbante, pós-serra, etc. Agora, relatando o nosso workshop.
A primeira etapa foi de fixação dos gabaritos, que é essencial para manter o alinhamento dos eixos da bicicleta. É nessa etapa também que nós ajustamos as peças metálicas reutilizadas que ficam nos encontros dos bambus. Essas peças são o canote, o movimento central do pedal, as gancheiras e o eixo do guidão. Depois nós cortamos as peças de bambu nos tamanhos necessários e protegemos ela. E depois fizemos ranhuras no interior e das extremidades para dar aderência para quando fosse receber a resina. Depois nós preparamos a resina epóxi misturada com pó de serra, formando uma massa bem resistente. Foi aplicada na junção das peças metálicas com o bambu e colamos todo o conjunto. Depois da secagem da resina, nós precisamos lixar esses encontros para dar um acabamento melhor. A gente usou uma lixadeira nesse processo. Depois nós usamos corda de sisal banhada em resina em volta dessa junção, criando uma massa mais resistente, e a gente também criou uma massa de fibra de sisal, onde a gente preencheu as partes que ficaram vazias, onde o sisal não pegou. Depois de secar a resina, nós tiramos as câmaras de ar e nós precisamos lixar novamente esses encontros. A gente usou uma lixadeira e o resto da bicicleta todo a gente lixou usando papel lixa manualmente. Depois a gente usou barbante para dar um acabamento nos encontros do sisal, os encontros do sisal com o bambu. E para finalizar, a gente resinou todo o quadro, todos os encontros, todas as peças de bambu, o barbante, para dar um acabamento da resistência à água. E assim nós terminamos nosso primeiro quadro de bicicleta de bambu, realizado pelo grupo. O quadro de bambu laminado colado foi confeccionado em formato de workshop no Laboratório de Biomassa do Numatis, Policop e UFRJ. Suas atividades aconteceram ao longo de 8 dias e contou com a participação de 10 alunos do Grupo Mugu. O design do quadro foi sendo aprimorado com base em experiências anteriores, permitindo a evolução para uma forma com melhor mecânica e ergonomia. O software utilizado para o projeto foi o AutoCAD. As peças foram cortadas em chapas de bambu laminado e com o uso da máquina laser. O método utilizado é a replicação das peças para que possam ser organizadas e coladas em camadas, até atingir o tamanho planejado para a parte do quadro em questão. O processo pode ser dividido em 10 etapas, que se iniciam com a produção do gabarito, o corte das peças em bambu laminado colado, o acabamento individual das peças e sua união com resina. Depois, as partes inclinadas do quadro são modeladas com o molde curvo e suas partes são encaixadas e montadas no quadro. O quadro depois tem um acabamento geral com lixa e com resina, e então a bicicleta está pronta para receber guidão, pedais, rodas e banco. O processo se iniciou com a montagem dos 4 conjuntos que compõem o gabarito da bicicleta. Eles são necessários para o alinhamento correto dos seus eixos. Os moldes foram cortados na máquina laser em chapas de MDF, em seguida foram montados, colados, pintados e encaixados junto às peças metálicas que fazem a ligação do quadro aos demais componentes da bicicleta. Em seguida, as peças de bambu foram cortadas na máquina laser do laboratório. Elas foram organizadas por grupos para facilitar o trabalho. Foram lixadas para dar acabamento e fizemos ranhuras com estilete para melhor aderência da resina na hora da colagem. E também fizemos testes antes da hora de colar para garantir o tamanho certo e os espaçamentos finais do encaixe. As peças, então, foram resinadas. Nós fixamos as peças com grampos e sargentos para que ficassem bem coladas e as deixamos secando de um dia para o outro. Assim, a resina foi passada com auxílio dos gabaritos para formar o quadro da bicicleta. Nós utilizamos uma massa constituída de pó de bambu junto à resina para formar uma massa e preencher os espaços e dar maior fixação a determinados encontros das peças. Com o quadro resinado, lixamos para dar o acabamento geral, utilizando lixa manual e equipamentos. Utilizamos novamente a massa de pó de bambu e cola para fazer um travamento transversal no quadro e antes de aplicar a camada final de resina no quadro, protegemos as peças metálicas.
Depois de 3 testes, posicionamos a bicicleta dentro da máquina laser para gravar a logo do Mobu no quadro. Depois disso, penduramos a bicicleta e forramos o chão para poder fazer a passada final de resina do quadro. Com a bicicleta pronta e a resina seca, ela recebeu guidão, pedais, rodas e bancos e assim foi finalizada. Podemos fazer uma comparação entre o quadro de bambu in natura e o quadro de bambu laminado. O quadro de bambu in natura tem uma técnica artesanal, enquanto o quadro de bambu laminado é uma técnica inovativa e tecnológica. Também é uma técnica em desenvolvimento, enquanto o quadro de bambu in natura é uma técnica já explorada. Os seus cortes são manuais, e a quadro de bambu laminado tem cortes a laser. As suas juntas, por causa disso, são padronizadas, enquanto o quadro de bambu in natura tem juntas irregulares. Em agosto de 2021, o grupo foi convidado a participar de uma reportagem para a CGNT América, um canal pertencente ao grupo CCTV, China Central Television. Nós demos uma entrevista em setembro contando sobre a história do Mobu e as nossas atividades, e que fez parte do documentário Zero Hour, Climate Change in Africa and Latin America, que apresenta projetos universitários ligados à sustentabilidade. O documentário está disponível no canal do YouTube da emissora. Os próximos passos para a pesquisa é continuar a experimentação dos quadros através de novos workshops. Nós pretendemos simplificar o processo e torná-lo seguro, para que adolescentes possam montá-lo e produzir suas bicicletas nas escolas. Obrigada. Obrigada.